Se você, na verdade, tem um Falcone como prefeito há mais de 20 anos, como a gente vê no filme, um prefeito indireto, né? O de fato, sem ser o que tá na frente das câmeras, cara, tá valendo quase que tudo. E aí a gente volta porque você provocou lá com relação ao Nolan. Foi uma oportunidade maquiavélica para o neoliberalismo, para os Estados Unidos, o 11 de setembro. Tanto para você fazer intervenções em países outros, quanto para você fazer a dinâmica de, olha, bem Leviatã mesmo, né? Bem Maquiavel / Leviatã. Você quer segurança? Então me dá sua liberdade. Você quer segurança? Então me dá sua privacidade aqui. Vou tomar conta para você. Confia. Mas não são só os vilões que querem os seus dados. Espionagem é uma questão de segurança nacional, feita por governos desde sempre. A internet é só o alvo mais recente. E como Tim Wu conta em Impérios da Comunicação, monopólios criam grandes gargalos que permitem isso de forma massiva. Em 2013, Edward Snowden vazou documentos da NSA, mostrando como o governo americano chegava nos nossos dados. Entre as revelações está o programa secreto de vigilância PRISM, que acessava dados de empresas como Microsoft, Google, Facebook e Apple. E aí, amigo, a gente tá nessa questão desse capitalismo, né? Esse capitalismo tardio / capitalismo digital. Então você tem biometria para tudo, você é dedo, é rosto, é para pegar um ônibus, para abrir um aplicativo de banco, etc. As corporações, a gente vai chegar num ambiente, se não já chegou, num ambiente distópico cyberpunk. Num ambiente distópico cyberpunk é fundamental a ideia das megacorporações. Os governos são fantoches, são meramente questões burocráticas para dar uma sensação de Estado. Então você vai ter aí a empresa Meta do Zuckerberg, você vai ter o Elon Musk, você vai ter as grandes corporações elegendo os presidentes. Então assim, o Elon Musk, o Bezos e etc., eles são os Falcone. Eles são os Falcone, Só que muito porque, pior. Você tem esses interesses em dados, metadados, etc., mobilizam as nossas paixões de modo discursivo nas redes. Tanto é que não é por acaso que o Elon Musk está interessado tão fortemente no Twitter, por exemplo. Comprou, né? Comprou uma parte aí, né? Você decide, define, e mais do que observar o comportamento humano, a gente já sabe, por estudos de neurociência e psicologia de massas, que a questão digital induz, influencia, molda o seu comportamento. Faz você querer coisas que você não quer. Faz você pensar coisas que você não estava pensando. E mexe com níveis pré-conscientes de desejo, de vontade, de pulsão, que trabalham, como a gente disse anteriormente, com a lógica do medo, que faz você votar num fulano, que faz você pedir um crepe com Coca-Cola, sei lá o quê. E você nem estava pensando nessa bodega. Enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, então, já que estamos nesse tema. Falar sobre o Falcone, exatamente. O Bruce Wayne descobre que o pai dele estava macumunado com o Falcone, né, que ele tinha ali uma relação muito próxima com o Falcone. E aí, quando eu vi... E obviamente que isso faz a gente pensar várias coisas, né? Nenhum bilionário fica bilionário à toa. Ninguém fica bilionário sem sujar as mãos. E aí quando começou essa história de Falcone no filme, falei, porra, que massa, vai dar numa situação parecida. Deu numa situação parecida, mas nem tanto, né? Porque embora ele tenha uma relação com Falcone, não é essa relação tão próxima dessa outra história do jogo, porque no jogo é a relação mais próxima mesmo, né? É a relação que os dois estavam ali dirigindo a cidade e que deixa bem claro a ideia de que ninguém é bilionário sem sujar as mãos. Ninguém bilionário é inocente na miséria. E essa questão social é importante para a gente pensar. A relação da miséria e da existência de bilionários. Que até sempre costuma rodar um meme de um quadrinho que fala o seguinte, olha, Batman parece que ele se importa muito com o crime, né, e tal. Mas se ele se importasse mesmo, ele estava preocupado com a sua própria fortuna, que é o que faz a desigualdade. E a desigualdade é que faz a violência. Isso aí é um beabá, né, da teoria social. Pois sabe que eu ajudo ONGs, tenho trabalhos sociais, entendeu? Tenho um instituto de judô bacanérrimo. Tá ajudando pra caralho, hein? Parabéns. Dá um dinheirinho pra pobre aqui, espanca o bandido ali e acabou a criminalidade agora, hein? Gota tá bem pra caralho, né? Parabéns! E o Batman não entendeu esse beabá, ou não quis entender, né? O que você acha disso aí, Ivan? Cara, isso é um tema maravilhoso, né? Porque o Batman, ele é aquela coisa do herói ou do anti-herói quebrado, né? Então, moralmente,
você pode ir para todos os lados, você pode considerar ele tudo. Ninguém é bilionário impunemente, né? Sua riqueza veio de algum lugar e isso tem que, de alguma forma, ter uma retribuição social, taxar grandes fortunas e tudo mais. Tanto é assim que no filme aqui do Matt Reeves, todo o problema ou toda a ganância de Gotham vai em cima do fundo de investimento, né, de renovação de Gotham, criado pelo Thomas Wayne para tentar, de alguma forma, ajudar a cidade. Só que aí, o que acontece? O sistema ele é tão sinistro, né, como diz a frase de Chavão, o sistema é foda, que aí você cria um sistema de filantropia em que ele é isento de imposto, né? Então ele tá livre. Então, cara, que beleza, eu vou financiar a campanha, eu vou fazer tudo, né, com esse dinheiro e tal. Eu acho que o Bruce Wayne, ele tá nem aí. Ele tá num loop de autodestruição. Esse Bruce Wayne, ele não é o Bruce Wayne playboy do Nolan e etc. Ele é um bicho da noite e ele é um cara que tá pouco se lixando, tá pouco se fudendo do que tá acontecendo. Ele quer, eventualmente, até numa pulsão de morte / destruição, ele quer perder o dinheiro. Talvez ele se ache indigno de ter o dinheiro. Talvez ele se sinta culpado por ser tão rico, sabe assim? Então acho que ele tá numa pegada de tentar fazer por conta própria, sozinho, fazendo seus gadgets e tal. E ele não tá indo às reuniões, ele tá deixando a riqueza da família aí pro saco e etc. Acho que ele tá numa pegada meio que, falando em Nietzsche, né, aqueles estágios da metamorfose do espírito, né, o camelo, o leão e a criança. Só rapidamente, o camelo você diz sim pro o desejo do outro, né? Então você carrega o peso do mundo e do dever do outro nas costas, fase de camelo. Fase de leão seria esse Bruce Wayne, esse período que a gente viu dele no filme. O leão, ele diz não para o mundo, mas ele não é criativo, ele é reativo. Então ele diz não para o mundo, ele não vai criar nada, mas eu não quero esse dinheiro, eu não quero essa cidade, eu não quero essa moralidade e tal. Ele diz não e ele é quase que um leão, ele é a vingança e tal. Pro Nietzsche, a ideia do Ubermensch, do super-homem, do além do homem e tal, seria essa criança que transvalora os valores, que ressignifica tudo, algo que o Batman, ao meu ver, nunca vai chegar. Ele pode ficar ali no limiar entre esse leão e essa criança e tal. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que ele não faz nada porque ele não quer, mas não no sentido de consciência. Ele simplesmente está numa espiral de autodestruição. Ele está tentando se machucar, e eu acho, sinceramente, que você pode interpretar que ele se sente culpado por ser rico. Ele está deliberadamente colocando a riqueza e o legado, seja lá o que for, em risco, e ele está se punindo duplamente, fisicamente e financeiramente. Eu acho que ele não se sente... Deve ser uma merda, porra. Quando o Charada fala com ele que ele não é órfão porra nenhuma, que ele é só um órfão que a cidade decidiu amar, enquanto isso vários órfãos lá se drogando e etc., e ele é o órfão que reconforta, ele se sente culpado. Eu acho que ali, pra mim, é o que justifica essa minha argumentação. Ele se sente culpado por ser rico e por ter dinheiro. Ele se esconde de ter dinheiro, sabe assim? Tipo, eu acho, não sei, tô aqui pirando aqui. E aí tem uma coisa também, já que você falou do Nietzsche, ele não só busca, eu acho que ele busca apanhar e testar os limites da morte, mas o instinto de morte também tem que ver com a agressividade, ele busca bater também, há um gozo na violência. E o Nietzsche fala, quando Nietzsche fala do ressentimento, o ressentido, ele ensaia, né, a sua vingança em sua mente o tempo todo. Ele gosta muito daquilo, senão ele não estaria fazendo aquilo. Essa situação de... E aí já misturando o Nietzsche com Freud, essa situação de instinto de morte é o instinto de morte da gente, mas do outro também, essa agressividade que fundamenta a ação, né? Porque é que ele se coloca nessas situações. E queria fazer um interlúdio agora, Iribarne, da filosofia, e falar um pouco da nerdice aqui, de teorias nerds. Eu tenho uma teoria nerd, que depois eu vi que obviamente não é só minha, mas eu fui o primeiro a falar isso. Obviamente que como eu sou um youtuber muito pequeno, isso não reverberou em lugar nenhum. Mas você concorda com essa teoria minha de que o Robin tá no filme? Eu acho que sim. Eu acho que não é por acaso que aquele ator, que é o ator da série do Titans, né, dos Titãs, Jovens Titãs, que é aquele que tá com a cara pintada pela metade e tal. Eu acho muito legal, até fazendo um parênteses, a questão
da diversidade, né, étnica no filme. Claro, Você tem o tem a Robin Prefeita negro, Negra, com você certeza. tem um Gordon negro, você vai ter eventualmente o Robin negro. Eu acho isso muito bacana, muito legal. E tá errado, desculpa aí, né? Mas não poderia ser um Batman negro, desculpa, não tem como, porque aí você tá falando de privilégio, você tá falando de herança. Playboyzão, né, bicho? Como é riqueza. que... Então ele tem que ser branco, desculpa aí. É diferente do Superman. Você pode ter o Superman negro, que é um alienígena e tal, e etc. A gente não tá falando de questões sociais. Mas enfim, parênteses. Concordo com você, achei maravilhoso. Eu vi pelo seu vídeo também. E você já ter ali esse Robin, acho até parte importante da terapia, digamos assim, do tratamento que o Batman tem que passar. Porque é mais ou menos o que acontece, sei lá, falando em nerdice, no Sonic 2. Já que eu tô de azul aqui. Pô, não vi, no Sonic cara. 2, ele é um filho que tem o adulto, que é a parte humana, ele é tratado como uma criança. No Sonic 2, ele tem o Tails, que é um menor, que é uma criança que idolatra ele, e ele tem uma jornada de ter que ser exemplo. Então seria importante pro Batman ter que ser exemplo, ter que educar. Porque ali o Batman tá no alá caralho, tipo, foda-se. Não tem responsabilidade com nada nem com ninguém. A importância de você ter o Robin é essa questão da moralidade do exemplo. Ele vai lá, vai esmurrar a pessoa e ele vai ver que tem alguém ali que, putz, será que eu quero que isso continue, se replique? Sabe? Então, para mim, em termos psicológicos, psicanalíticos e tal, é muito importante você ter corresponsabilidade por um outro ser. Não por acaso, em questões de suicídio ou depressão tentativa, né? Você eventualmente sugere que a pessoa adote um pet, uma planta, alguma coisa para a pessoa ter certa responsabilidade e ter um ser que dependa dela. Que aí você diminui um pouco essa pulsão pelo suicídio e tudo mais, em parte, tá? Não estou dizendo no geral. Mas seria interessante já ter esse Robin ali para fazer esse gancho da moralidade desse Batman, né? Dele poder se entender como alguém que deve ser esperança para a cidade, mas um exemplo objetivo e material para um sujeito.